A forma como nós trabalhamos e nos comportamos com os nossos colegas em relação ao Brasil com a Itália são totalmente diferentes. Existem coisas que você não deve fazer para não ter problema no seu trabalho. Isso vai desde pequenas atitudes até palavras que você não pode utilizar, senão você pode ter problemas com os seus colegas de trabalho aqui na Itália. No vídeo de hoje eu vou abordar para vocês alguns temas de como é trabalhar com os italianos e dar dica para você de como você deve se portar, vestir e falar também, para que você não tenha problema e seja demitido do seu trabalho, porque olha, isso pode acontecer e eu vou explicar como. Fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo o que você precisa saber para trabalhar com os italianos. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager aqui na Itália e com mais de 15 anos de experiência na área de TI. Bom, eu trabalho aqui na Itália há mais de 5 anos, então eu tenho propriedade no que eu vou falar para vocês, pois eu trabalho com TI, mas além disso eu trabalho aqui. Então as informações e as dicas que eu vou dar para vocês, não necessariamente você precisa ser do ramo de TI, elas vão te ajudar em qualquer âmbito que você trabalhe aqui na Itália. Bom, antes da gente começar, já curta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, pois além desse conteúdo que eu estou trazendo para você de como trabalhar com os italianos, tem muito conhecimento e dicas para você que quer viver e trabalhar com TI na Itália e também muita informação para você que quer ingressar no mundo da TI, quer melhorar e muito mais. Bom, vamos falar sobre os primeiros dias de trabalho. Normalmente, quando a gente trabalha no Brasil, a gente chega no trabalho, as pessoas, nós mesmos, somos muito receptivos e mais tranquilos. Então, a gente tende a ser mais extrovertido, falar com as pessoas e a maneira como nós se tratamos é muito diferente que em relação ao italiano. Então, a dica que eu já vou dar para você nos seus primeiros dias é: seja muito sério. Por quê? Os italianos, nos primeiros dias e antes de conhecer você, ele vai ser sério e formal, muito formal. Então, já tenha esse impacto e isso em mente na sua cabecinha. Assim que você começar a trabalhar nos seus primeiros dias, seja uma pessoa formal, beleza? Não vai começar de gracinha ou falar coisas desnecessárias, pois eles levam isso muito a sério. Depois que você criar confiança e conhecer mais as pessoas, vocês vão ver que eles são muito brincalhões e muito mais leves. Mas no começo eles querem entender que você é sério para o trabalho. Então tenha muito atenção nos seus primeiros dias de trabalho e principalmente no primeiro dia, pois eles levam isso muito em consideração. E eu já vou explicar o porquê isso é muito importante. A segunda dica que eu dou para você é a comunicação. Sempre quando você for falar com as pessoas, sempre seja formal. Sempre tratem as pessoas por lei. Lei basicamente é o senhor. Então você vai ser formal com qualquer pessoa do seu trabalho, principalmente nos primeiros dias, como eu disse para você. Então você vai dar buongiorno, você vai escrever e-mails formais, nada de ser informal, a não ser que a pessoa que já está lá te dê essa abertura para ser informal. E normalmente, na maioria das vezes, eles fazem isso, porque ficar tratando a pessoa em lei, na terceira pessoa, é muito difícil. Eu estou dizendo isso na forma gramatical. A parte da gramática em italiano é muito difícil. Então, nem eles mesmos querem ficar dando de lei toda hora. E dentro desse contexto da parte formal, preste muito atenção quando você for enviar e-mails. Eles levam isso muito em consideração. Então, todo e-mail que você for mandar, eu dou a dica para você: sempre seja formal nos e-mails, independente se a pessoa do outro lado não é. Beleza? Isso é um costume que eu tenho até hoje. Eu sempre envio meus e-mails da forma mais formal possível, pois assim eu sempre estou treinando e relembrando qual é a forma correta de se escrever as palavras, porque vai chegar um momento que você vai precisar ser formal escrevendo um e-mail e às vezes você pode esquecer, porque você começou a ter a atitude, né, de sempre ficar mandando e-mails informais, e eles levam isso muito em consideração. Outra coisa, tenham muito cuidado sempre na hora que você for escrever e-mails. Procure um corretor como o ChatGPT, Google Gemini, para você corrigir os seus e-mails que você quer escrever. Por quê? Você pode cair numa cilada. No meu primeiro ano de trabalho, eu quis mandar um e-mail de final de ano para todo mundo da galera que trabalhava comigo, dizendo: ó, feliz ano novo para vocês, que vocês tenham um ótimo ano novo, seja próspero e blá blá blá. Só que eu cometi um erro. O que acontece?
Quando a gente fala de anos no Brasil, de idade, tempo, é com doppia N, anno. Então, sempre com doppia N quando a gente quer falar de anos. Então, io 20 anni. Tipo, eu tenho 20 anos, é com 2 N's. Só que o problema é que eu escrevi com um N. Parece uma coisa normal e não tem nenhum problema, porque a gente escreve anos no Brasil com um N. Só que se você escreve ano com um N aqui na Itália, você se está referindo ao ano mesmo. É isso que você está imaginando. É realmente isso, é o ano mesmo. E eu mandei isso para todo mundo da galera. Sorte minha que eu já estava basicamente há uns 6 meses trabalhando com todo mundo e eu só mandei esse e-mail para as pessoas que trabalhavam comigo. Então, basicamente, eu mandei um e-mail dizendo para as pessoas, bom anos. No anos eu estou falando isso aí mesmo, você está pensando. Então, tome cuidado, porque tem muitas palavras que a gente pensa que é uma coisa em italiano, mas quer dizer outra. Então sempre trabalhe com os corretores. Uma outra coisa que eu posso falar em relação a trabalhar com os italianos, na fala é muito mais tranquilo, porque eles entendem que provavelmente eles entendem que você é um estrangeiro e que a sua língua mãe não é o italiano. Eu, durante todos esses anos que eu trabalho na Itália, eu nunca tive nenhum problema com nenhum italiano. Isso eu quero dizer que nenhum debochou do meu italiano. Todos eles sempre disseram que o meu italiano é bom e falaram, olha, que bom, é muito legal que você sabe o italiano, está aprendendo, e eles sempre tentam ajudar você corrigindo para você sempre poder melhorar o seu italiano. Isso não tem nenhum problema. Eu só tive uma experiência ruim que não foi nem com o italiano, foi com o brasileiro, infelizmente. Ele nasceu no Brasil, mas ele tinha se mudado para a Itália muito pequeno. Então, a primeira língua dele basicamente era italiano e ele sabia muito bem italiano. Então, quando ele chegou e descobriu que eu era brasileiro, ele começou a falar comigo de um italiano muito técnico e ele pegou mal para ele, porque eu já tinha muito moral no trabalho. Eu cheguei e falei para ele, olha, eu entendo todo mundo aqui que fala italiano, então fale comigo de uma forma normal, porque ele meio que quis tirar sarro de mim porque ele tinha um italiano muito formal, porque ele estudou, fez universidade aqui, então ele tem um italiano perfeito, e eu não tenho italiano perfeito, né? Minha primeira língua, primeiro que eu só estudei, aprendi aqui, não tive educação de italiano. Então, eu só tive problema e foi com um brasileiro, infelizmente, mas os italianos, eles não usam o seu italiano, vou sempre te ajudar, pode ficar tranquilo. Um outro ponto muito importante são as vestimentas, o dress code. Eles levam isso muito a sério. Então, é importante você entender qual é o dress code da empresa que você vai trabalhar. Normalmente é o formal, tá, galera? E eles levam isso a sério e enchem bastante o saco. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que eles pediam para usar camisa, calça social, tipo, então eles levam isso em consideração. Se você não tiver, você vai ter que comprar, porque senão eles podem encher o seu saco sim para você utilizar uma roupa em específico. E uma outra coisa bem chata é que eles são chatos em relação à tatuagem. Sim, eles são muito chatos em relação à tatuagem, galera, infelizmente. É uma galera muito velha. Então, às vezes, se você tiver tatuagem, eles vão pedir para você cobrir a tatuagem. Isso é normal aqui na Itália, tá? Então, se você é uma pessoa que gosta de tatuagem, provavelmente é melhor que você esconda elas, dependendo do lugar que você vai trabalhar. Na maioria das vezes é pedir para esconder. Mas, se for dependendo outra área de atuação, eles não vão encher muito o saco. Mas empresas como TI, eles enchem o saco sim. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho atrás e vou falar por que é importante vocês terem atenção nos primeiros dias de trabalho de vocês. Por quê? Quando você faz um contrato de trabalho aqui na Itália, ele tem um tempo de experiência como no Brasil. Ele pode ser de 30 dias até 3 meses. Isso pode variar de contrato para contrato. Então, se você, nos seus primeiros dias, der uma má impressão, eles sim podem rescindir o seu contrato e beijo e tchau. Eles podem mandar você embora, rescindir o contrato, não tem que te pagar nada a mais, a não ser os dias que você trabalhou. Então, por isso que eu estou batendo na tecla, para vocês terem muita atenção nos primeiros dias de trabalho. Então, como eu disse, sem gracinha, vestimenta correta, fale com as pessoas de uma forma formal, mande e-mail, atendimentos da mais forma séria possível, para você não ter um problema e não ser mandado embora já no período de experiência, porque tem sim, como no Brasil, aqui o período de experiência. E uma outra coisa que é muito diferente do Brasil, e eu demorei um pouco para me acostumar com isso, e você vai ter que se acostumar, é que italianos são muito sérios e curtos nas respostas, que é um pouco diferente da gente. Por exemplo, se você chega para um amigo dizendo, oi, você quer ir lá em casa no churrasco? E a pessoa vai dizer um não, ela vai dar várias formas para dizer um não.
Cara, eu até queria, não vou poder porque tem que levar a minha avó no Muay Thai, a minha tia na natação. Então, tipo, a gente dá vários rodeios para dizer não. Já aqui na Itália, os italianos são curtos e grossos. Eu acho isso legal? Não. Mas eu decidi vir para o país e é assim que eles trabalham aqui e você tem que se acostumar e eu também tenho que me acostumar. Então, não leve isso para o pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você vai escrever para eles, vai falar com eles e eles vão ser curtos e grossos. Por exemplo, posso ir na sua casa semana que vem? Fala, não. E acabou o assunto. Ele não vai ficar te explicando o porquê do não. E no trabalho é a mesma coisa. Muitas vezes eles vão ser curtos e grossos com você. Faça isso, não faça isso. Ponto e acabou. Eles não vão ficar te explicando as coisas. Como eu disse, é uma coisa muito diferente da relação de trabalho como nós temos no Brasil. Aqui eles são assim, mas não é por mal não, tá, galera? A galera é assim mesmo, como eu disse pra você. Eu não gosto muito, mas é o jeito que eles trabalham. Então tem isso em consideração para você não ter um choque muito grande ou achar que todo mundo não gosta de você ou que é alguma coisa com você. Não, eles realmente são assim, curtos e grossos. Beleza? Para você que chegou até aqui, eu vou dar uma dica especial, que é um momento que você pode ter mais contato e conhecer melhor os seus colegas de trabalho. Italiano ama café, então eles sempre querem fazer uma pausa para o café. E esse pode ser um ótimo momento para você criar relações e conhecer melhor os seus colegas. Eu, por exemplo, não bebo café, só bebo café da minha avó. Então a galera sempre me chamou para beber café. Eu não bebo café, então o que eu fazia? Ou eu ia com eles, ou nos dias mais frios eu ia mais para tomar chá. E o que é o legal desse momento? Eles fazem tipo de 3 a 5 pausas no café por dia. Então, nesse momento, você pode ir lá com o pessoal para você conhecer ele, ser um pouco mais descontraído, para poder falar mais um pouco de você, ouvir bastante e para você criar uma relação a mais com seus colegas. É importante e eles levam isso muito em consideração. E uma outra dica, normalmente eles sempre acabam oferecendo para você as bebidas, seja um café como um chá. Então, um momento ou outro, ofereça para os seus colegas de trabalho um café ou um chá. Eles vão gostar bastante de você. Bom, esse foi algum dos conteúdos e de coisas que eu achei importante trazer para vocês. Obviamente, é impossível falar de tudo dentro aqui de um vídeo, porque são milhares de coisas e cada pessoa é uma pessoa. Então, eu trago esses assuntos mais aprofundados nas minhas consultorias e mentorias aqui no Descomplicando. Então, se você quer saber mais como é trabalhar com TI, saber como trabalhar aqui na Itália, eu posso ajudar você. É só você acessar o meu site, odescomplicando.com, lá tem todas as informações e a forma de contato. Então, se você quiser a minha ajuda, entre no site e entre em contato comigo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau!